Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa última aula do nosso curso de Física, né? E nós vamos falar hoje sobre a mecânica dos fluidos, ou como o livro chama aqui, hidrostática, né? Tá bom? Então eu vou passar alguns conceitos sobre fluidos para vocês, né? Vou dar uma introdução sobre a mecânica dos fluidos, mais especificamente sobre a estática dos fluidos, né? E apresentar alguns instrumentos, algumas coisinhas que possibilitam a gente a medir pressão, tá bom? Bom, o primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês é a definição de fluido. Na verdade, fluido é uma substância que ela não tem forma própria e ela assume o formato do recipiente que ela está inserida, tá? E aí, em repouso, esse fluido ele não resiste a tensões de cisalhamento, quer dizer, ele se deforma continuamente. Tensão de cisalhamento, pessoal, eu gosto de dar como exemplo o que acontece na tesoura. É como se você estivesse tentando rasgar o fluido. E na verdade o fluido não consegue resistir a essas tensões de cisalhamento, como por exemplo, se você tentar cortar uma chapa de metal, ela resiste bastante. Diferente de uma folha de papel que resiste muito menos, tá? O fluido, ele, se você cisalhar ele ou tentar cortar, ele não vai nem resistir, ele vai ser cortado, mas ele já vai se juntar novamente, né? Então, tensão de cisalhamento, por definição, é a razão entre o módulo da componente tangencial da força e a área da superfície sobre a qual a força está sendo aplicada. Então quer dizer, né, quando a gente fala que é uma componente tangencial da força, quer dizer que a gente está falando dessa força aqui, ó, no sentido horizontal, tá certo? Então isso daqui é a tensão de cisalhamento, tá? Se a gente for pensar também na tensão de cisalhamento desse jeito, né, é como se eu tivesse tentando aplicar uma força horizontal em cima de uma mesa, tá? Beleza, pessoal? Então, tensão de cisalhamento é isso. Não confundam essa força tangencial com uma força normal que está acontecendo nesse sentido vertical aqui. Porque essa força já apresenta o conceito de pressão, tá bom? Mas eu vou falar dela já já, tá? E a tensão de cisalhamento, pessoal, quando a gente faz um experimento clássico aí, né, de mecânica dos fluidos, a gente consegue perceber que ela causa uma diferença de velocidade no fluido. Esse experimento aqui ele é bem bacana, porque é como se você pegasse duas placas e colocasse um fluido no meio. Pode ser água, óleo, qualquer fluido, tá? E aí o que acontece? Quando você cisalha, quer dizer, quando você aplica uma força tangencial a esse fluido, próximo aqui da superfície de baixo, a velocidade dele vai ser muito baixinha. E essa velocidade, ao longo do comprimento do fluido, vai aumentando. Então, o módulo da velocidade aqui em cima é maior do que o módulo da velocidade quando for abaixando. Tá certo? No fluido. E aqui, né, bem pertinho da segunda placa, da placa aqui de baixo, mas olha, nós estamos falando de molécula, tá? A velocidade vai ser zero. Quer dizer que a molécula está grudadinha ali na placa e ela não se movimenta. É como se você pegasse um monte de bolinhas, colocasse aqui no meio e percebesse que as bolinhas de cima, ou seja, da placa que você está movimentando, elas se deslocam e as de baixo não tanto. Tá certo? Bom, e isso dá espaço para a gente falar sobre viscosidade, que a definição de viscosidade está relacionada com uma lei de Newton, tá? Que diz que a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à variação da velocidade ao longo da direção normal às placas, tá certo? Então, essa variação da velocidade aqui, ó, quanto maior ela for, menos viscoso vai ser o nosso fluido, tá certo? Então ele diz, ó, que essa tensão de cisalhamento, por definição, né, é proporcional à variação da velocidade nesse sentido y, tá certo?
Isso daqui, pessoal, é só um conceito, tá? Não precisam se preocupar com guardar essa equação não, por enquanto, tá bom? Eu só estou falando de conceito. E esse fator de proporcionalidade nada mais é do que a viscosidade. Então, a viscosidade influencia diretamente na variação da velocidade nesse sentido aqui que eu estou falando. Tá certo? Aliás, é no sentido Y, né? Aqui na vertical. Então, estão vendo? Ó? Aqui bem pertinho é 0, vai aumentando. Conforme a viscosidade do meu fluido vai aumentando, essa velocidade aqui em cima também diminui. Beleza? Bom, e o micro aí, né? Esse símbolozinho presente na equação anterior, que é chamado de viscosidade dinâmica, é o coeficiente de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de temperatura. Tá? Então, os fluidos que apresentam uma relação linear entre as tensões de cisalhamento e a taxa de deformação são denominados fluidos newtonianos. Tá certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Conforme você vai aplicando uma força, tá? E essa velocidade vai aumentando de maneira linear, ou seja, ela não varia abruptamente aqui ao longo da aplicação da força e nem do fluido, quer dizer que esse fluido é um fluido newtoniano, tá? Eu posso caracterizar, né, os fluidos newtonianos em líquido e gases. A viscosidade diminui com a temperatura, certo? Então, conforme em líquidos, para fluidos newtonianos, a viscosidade diminui com a temperatura. Por quê? Porque tem um espaçamento maior entre as moléculas, espaçamento pequeno entre as moléculas, e ocorre a redução da atração molecular com o aumento da temperatura. Já nos gases, a viscosidade deles acaba aumentando com o aumento da temperatura. Porque como o espaço entre as moléculas é grande, ocorre o aumento do choque entre essas moléculas com o aumento da temperatura. Beleza? E aí fica como dica aqui para vocês pesquisarem sobre fluidos não newtonianos lá no YouTube, tá? É uma coisa bem legal. Geralmente eles fazem com água e maisena, tá certo? A gente pode até tentar fazer a experiência qualquer dia quando nós voltarmos às nossas aulas, tá bom? Bom, e conhecidas essas características do fluido, pessoal, já dá para a gente começar a falar sobre algumas propriedades desses fluidos, tá certo? A primeira que eu vou falar aqui, ó, é sobre a massa específica, que é o ρ, certo? O ρ, pessoal, é a massa de um fluido contida em uma unidade de volume. Então pensem bem, ó, se vocês pegarem um quadradinho, um dado, por exemplo, né? Vocês medem o dado, né? Vocês veem lá que ele tem 1 centímetro por 1 centímetro, tá? Quando vocês calculam o volume desse dado, ele vai ter 1 centímetro cúbico, certo? Então o volume dele é de 1 centímetro cúbico. Se a gente coloca ele na balança e mede o peso dele, que é a massa, né? O peso, na verdade, é massa vezes a gravidade. A gente desconta a gravidade, a gente vai ter só a massa dele, tá? A massa dele dividida pelo volume é a minha massa específica. No sistema internacional, a gente vai medir essa massa específica e colocar como unidade de medida o quilograma dividido por metro cúbico. Beleza? É um conceito bem simples, tá? Mas vão guardando essas equaçõezinhas que elas são importantes, tá certo? Ó, massa específica é o ρ. Agora, peso específico, pessoal, que é dado por essa letra grega aqui, o gama, né? É o peso do corpo, quer dizer, quando eu falo peso aqui eu coloquei G, mas na verdade a gente está acostumado com P, né? Então, é o peso de um corpo, que é massa vezes a gravidade, dividido por uma unidade de volume do fluido. Certo? Quando eu falei que peso de um corpo, não, é o peso do fluido, né? É massa vezes a gravidade do fluido dividido pelo volume que ele ocupa. Tá certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, se a gente olhar bem para a equação, ó,
Eu coloquei G aqui, desculpa, tá? É P, mas é a mesma coisa. A força-peso é dada por massa vezes a gravidade, correto? Dividido por volume. Então isso daqui é o nosso peso específico. Só que essa parte da equação aqui, ó, vocês concordam comigo que é o ρ que a gente viu na equação anterior? Olha lá, massa dividido por volume. Massa dividido por volume. Então eu posso substituir isso daqui por ρ e eu defino que o meu peso específico nada mais é do que a minha massa específica vezes a gravidade. E ela é dada, pessoal, no sistema internacional, né, pela unidade de Newton por metro cúbico. Newton por quê? Porque nós estamos falando de uma força aqui, né, que é a força-peso, e um volume que é em metro cúbico. Beleza? Bom, e outra propriedade do fluido que a gente pode apontar aí é a densidade. Densidade, pessoal, quando eu falo de densidade, eu estou sempre falando de uma densidade relativa, tá? Não confundam densidade com peso específico. Peso específico é uma coisa, é absoluto, e densidade é uma coisa relativa, tá? Quando eu meço a densidade de um fluido, eu estou comparando o peso específico dele, eu estou fazendo uma relação entre o peso específico desse fluido pelo peso específico da água. O peso específico da água, pessoal, é 1, tá bom? E quando eu meço o peso específico de um fluido, eu estou vendo qual que é a relação entre ele e a água. E aí eu falo que isso daqui, esse peso específico relativo, eu chamo de densidade relativa, tá certo? A densidade, pessoal, ela não depende do sistema de unidades, porque como a gente está falando de duas grandezas iguais divididas uma pela outra, a gente acaba cortando as unidades de medidas e isso daqui acaba sendo adimensional, tá certo? Bom, conhecidas essas propriedades dos fluidos, agora a gente tem condição de falar sobre a estática dos fluidos, tá certo? Bom, e antes de falar de alguns conceitinhos de estática dos fluidos, é importante a gente falar sobre o conceito de pressão. Anteriormente, né, quando eu estava lá falando sobre a viscosidade de um fluido, que era uma propriedade dele, a gente não levou em consideração, eu falei que ia vir mais para frente, a força que acontece perpendicular a uma área, né? Essa força, ela nada mais é, né, essa força por unidade de área, do que a nossa pressão, tá certo? Então, o conceito de pressão, pessoal, é uma força aplicada perpendicularmente em uma área, certo? Por isso que aqui para a gente, né, no sistema internacional, nós vamos usar a unidade de pressão como Newton, porque é uma força, dividido por uma área que é metro quadrado. E também no sistema internacional, a gente tem um nome mais bonitinho para esse cara aqui, que é Pascal. E aqui na Terra, pessoal, a gente pode pensar na pressão de duas formas. A gente pode pensar nela quando ela está medir, né? Quando ela está em relação a uma pressão zero do espaço, e também no espaço que é a pressão absoluta, pressão zero, né? É um vácuo ideal. E a gente pode pensar na pressão também aqui dentro da nossa atmosfera, tá certo? E essas duas pressões, elas acabam sendo diferentes entre si, certo? A pressão que a gente mede em relação ao espaço é chamada pressão absoluta, tá certo? E o que é essa tal dessa pressão absoluta? Pressão absoluta nada mais é do que a pressão exercida sobre nossas cabeças pelo ar presente na atmosfera. Bom, a gente tem a camada de ozônio aqui, né? E é o limite da nossa estratosfera. Daqui para fora a gente já tem o espaço, o vácuo absoluto, tá certo? E daqui para baixo até a superfície terrestre a gente tem ar, não tem? Então a gente pode imaginar, pessoal, que nós estamos aqui no Brasil, né,
parados aqui na nossa casa, no fundo de um mar de ar, tá certo? E todo esse ar que está em cima da nossa cabeça, ele pesa. Ele tem um peso específico, ele tem uma massa, tá certo? É matéria, tá? E isso daí faz, se tem um peso, né? Faz com que ele exerça uma pressão sobre a gente. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado lá para baixo, quando a gente começar a falar sobre os teoremas, tá certo? Essa pressão, pessoal, que a gente acaba chamando por pressão atmosférica, é a tal da pressão absoluta, tá? Vocês já devem ter visto aí, né, essa expressão milímetros de mercúrio, Hg é mercúrio, né? E aqui na Terra, o padrão assim de pressão ao nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio. Isso daqui, pessoal, é igual a uma atmosfera. Beleza? Então, uma atmosfera de pressão é igual a 760 milímetros de mercúrio. E também, pessoal, uma atmosfera é aproximadamente 1 bar. Beleza? Que é uma unidade de pressão um pouco mais conhecida. E aí vocês me perguntam, né? Pô, mas como que é feita essa medida de pressão? Pô, um equipamento aqui que chama barômetro de Torricelli. Ou, para os mais íntimos, o barômetro, tá? O que a gente faz? A gente pega uma haste de vidro de 1 metro e enche ela com mercúrio. Até em cima, tá? Aí a gente pega essa haste, tampa ela com o dedo e vira ao contrário assim. Virando ao contrário, a gente deposita o mercúrio que cair aqui, ó, vai soltando o dedo bem devagarinho, né? Vai deixando o mercúrio escoar em um recipiente, tá certo? E na hora que a gente solta o nosso dedo aqui por completo e o mercúrio preenche um pouquinho desse nosso recipiente, vai acontecer o quê? Essa parte aqui de cima, ó, esse mercúrio, ele vai querer descer, escoar, e a pressão atmosférica não vai deixar, porque vai ter uma força de contrária aqui, né, que faz com que esse fluido volte aqui para cima. Então ele consegue descer um pouco, vocês estão vendo? Só que ele não consegue descer tudo. E aí, pessoal, esse tanto que ele conseguiu permanecer aqui, né, ou esse comprimento que ele conseguiu permanecer, da superfície aqui do recipiente até onde ele está, a gente marca, a gente mede com uma régua mesmo, tá? E aí isso daqui, ó, esses 760 milímetros de mercúrio, quer dizer a nossa pressão atmosférica, tá certo? A gente tem um equipamento desse em um dos laboratórios lá do IFE. O dia que a gente voltar, eu mostro para vocês como é que funciona, tá bom? Bom, e tem outra pressão, pessoal, que é a pressão manométrica. A pressão manométrica ela é um pouco diferente, tá? Ela é medida com base na pressão absoluta e uma pressão atmosférica, tá certo? Então, a pressão manométrica ela é dada pela diferença entre a pressão absoluta, medida pelo barômetro, e uma pressão medida com outro instrumento, que é o chamado manômetro, que está aqui. Tá? Então, essa pressão ela vai acontecer, pessoal, aqui dentro da nossa atmosfera. Tá? Então, olha, se eu não estou medindo pressão nenhuma aqui na atmosfera, se eu estou assim, com um equipamento desse na mão, né, e tem a pressão atmosférica, eu não estou colocando pressão a mais nenhuma aqui. Tá certo? Se eu estou medindo com ele a pressão atmosférica mesmo, que é a absoluta, eu vou ter aqui uma pressão de manômetro igual a 0. Vocês concordam comigo? Porque é a pressão absoluta medida pelo barômetro menos a pressão que ele está descontando aqui. Então vai dar uma pressão manométrica igual a 0. Tá? Isso, pessoal, aqui onde é que a gente está, sentadinho na nossa mesa, tá? Ou coisa do tipo. Aí, vamos supor que eu quero medir uma pressão, por exemplo, de um tanque, tá? O que eu faço? Eu coloco esse manômetro lá no meu tanque
e esquenta esse tanque, né, para aumentar a pressão lá dentro, certo? Conforme vai aumentando a pressão dentro daquela atmosfera diferente, né, que é o tanque, ele vai mostrando uma diferença em relação à pressão que está externa, que é a pressão atmosférica. Por isso que ele acaba sendo uma diferença, tá? E a gente chama ela de pressão manométrica. E como que funciona esse raio desse manômetro? O manômetro, pessoal, esse daqui, né? A gente chama esse manômetro de tubo de Bourbon, tá? E ele funciona com um arco de metal aqui e ele é oco por dentro. Quando a gente insere uma pressão aqui, quer dizer, pensem assoprando esse negócio. Esse arco de metal oco, ele vai se deformar. Ele se deformando, ele tem um sistema de engrenagens aqui que vai fazer com que um ponteiro se movimente. Por isso que ele acaba se mexendo. Mas quem faz o trabalho de mexer esse ponteiro é esse arco combinado com as engrenagens. Tá bom? E a gente tem também um outro cara, um pouco mais simples para medir pressão manométrica, que é o manômetro de coluna d'água. Mas aí, pessoal, eu posso colocar o fluido que eu quiser aqui. Se eu quiser colocar um fluido mais denso, eu vou medir pressões mais altas. Se eu colocar um fluido menos denso, eu vou medir pressões mais baixas. Tá certo? Esse manômetro aqui a gente também tem lá na escola. Qualquer dia eu mostro para vocês também. Tá bom? E aí, com base nesses conceitos de pressão, peso específico, densidade, massa específica, a gente consegue começar a falar sobre alguns teoremas que envolvem fluidos, tá bom? O primeiro teorema que eu vou apresentar para vocês é o teorema de Stevin, tá? Então a gente considera aqui uma coluna de fluido de peso específico γ e uma altura h. Então é como se eu tivesse pego, pessoal, um aquário, pensem num aquário, tá? E enchi de água, certo? Aqui, eu meço a área e eu tenho uma área conhecida, certo? E também tenho a altura conhecida desse aquáriozão aí. A pressão aqui no fundo do aquário é dada pela massa, pelo peso específico desse fluido vezes a altura. Vocês percebem que nesse caso aqui a pressão não vai fazer diferença. A área não vai fazer diferença na minha pressão. Porque eu tenho um fluido de peso específico em cima dele. Tá certo? E quando a gente faz a análise, a pressão é dada pelo peso dividido pela área, né, que é uma força, tá? E isso daqui, vai ser, se a gente substituir aqui o peso, né, dado por γ vezes o volume, quando a gente faz as equações, a gente vai perceber que volume e área a gente consegue cancelar. E aí acaba que essa pressão aqui, a gente tem pelo peso específico vezes a altura. Tá certo? Então, isso daqui passa um conceito para a gente que diz que a pressão no ponto do fluido é diretamente proporcional à profundidade desse ponto e ao peso específico do fluido. Tá certo? Pessoal, não confundam isso daqui, essa pressão dentro de um fluido, com a pressão que a gente estava falando anteriormente, tá certo? Aquela sim depende da área, mas quando a gente está falando de um fluido, a gente está inserido em um fluido, essa pressão, esse conceito de área não vai mais ser necessário, tá? Só o peso específico e a altura de fluido já é suficiente, tá bom? Isso daqui é interessante, pessoal, porque eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se a gente começa a se aprofundar, por exemplo, vocês vão fazer um mergulho qualquer dia, numa viagem que vocês fizerem, e vocês querem mergulhar lá numa água profunda, tá certo? Bom,
Na superfície nós estamos em uma atmosfera, né? Então quer dizer que tem toda aquela quantidade de ar que eu falei para vocês lá quando eu apresentei o conceito de pressão absoluta, né? Tem toda aquela quantidade de ar exercendo a pressão de uma atmosfera sobre a nossa cabeça. Aí aqui na superfície eu pulo do barquinho e começo a descer, começo a mergulhar lá no mar, vendo os peixinhos e tudo mais. E aí, quando eu chego a 10 metros de profundidade, eu tenho mais uma atmosfera sobre a minha cabeça. Então, independe da área, tá? A cada 10 metros de profundidade na água, eu tenho a adição de mais uma atmosfera sobre a minha cabeça. Tá certo? Por isso que a gente tem pressões tão altas lá no fundo do oceano. Tá certo? Que são chamadas as pressões abissais, né? Que tem os peixes diferentes lá, né? Eles aguentam pressões altíssimas. Imagine, né? Se a gente estiver a 1000 quilômetros de distância, nós vamos ter 100 atmosferas a mais sobre a nossa cabeça. É uma pressão muito alta, tá bom? Bom, e o teorema de Stevin também, pessoal, ele traz um outro conceitinho que é bem bacana, né? Com base nesse teorema aí, a gente pode fazer uma consideração bem legal. O fluido, para o teorema de Stevin funcionar, primeira coisa, né, ele tem que estar em repouso, tá, pessoal? Se ele estivesse mexendo aí, já não tem mais validade. E nós devemos notar que a pressão em um ponto do fluido em repouso depende apenas da profundidade do ponto e independe do formato do recipiente, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente tem um recipiente desse daqui bem loucão, tá vendo? E a gente traça pontos aqui, ó, na mesma linha. A pressão nesse ponto vai ser igual à pressão nesse ponto, que é igual à pressão nesse ponto aqui, tá, pessoal? Independe da área, como eu falei para vocês, estão vendo que aqui a área é um pouco maior do que aqui, e independe também do formato, tá? Então a gente pode concluir que a pressão é a mesma em qualquer ponto situado em um mesmo nível em um fluido em equilíbrio. Tranquilo? E o que isso daí quer dizer, né? Para o caso de fluidos immiscíveis, como óleo e água em um tubo U, nós consideramos a pressão sobre as áreas situadas no plano AB, que passa pela interface entre os fluidos, sendo igual. Tá? Então, se o fluido está em equilíbrio, nós temos que a força aplicada aqui é igual à força aplicada aqui. Beleza? Como a área S1 vai ser igual a S1, a S2, né? Ou a área 1 vai ser igual à área 2, então a pressão nos dois pontos também é igual, tá? Agora, ó, presta atenção. Eu já deixei esse conceito aqui, ó, de pressão de lado e estou adotando o conceito de pressão por área. Eu posso fazer isso? Posso, porque eu estou falando de dois fluidos aqui, ó, com pesos específicos diferentes. E se eu quiser medir a pressão, é a força exercida pelo peso sobre a área. Tá certo? Porque nesse caso, pessoal, a altura aqui, ó, eu posso calcular também, né, a pressão pela altura. Tem os dois jeitos, né? Pressão, força dividido pela área, ou peso específico vezes a altura. Só que vocês vejam que a altura do óleo aqui, por conta deles ter um peso específico menor, a altura do óleo vai ser maior. Mas as duas pressões são iguais. Tá bom? Isso abre espaço para a gente ver a lei de Pascal. A lei de Pascal, ela diz que a pressão aplicada em um ponto de um fluido incompressível, quer dizer, de líquidos, tá? Que não conseguimos comprimir em repouso, é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido. Essa lei de Pascal, pessoal, ela vem da lei de Stevin, do teorema de Stevin, tá? E o Pascal lá, ele fez isso que eu falei. Ao invés dele só pensar em peso específico e altura, ele relacionou as pressões em determinados pontos com a área, a força aplicada em uma área, tá certo? Então o que ele quer dizer? Ó, que a pressão no ponto 1
que é esse daqui, é igual à pressão no ponto 2. Tá? E se pressão é dado por força dividido por área, quer dizer que se eu aplicar uma força nessa área, que eu vou ter uma pressão, eu vou ter uma pressão igual desse outro lado. Tá certo? Pessoal, olha só que bacana. Ó. Vamos supor que você está aplicando uma força de 10 newtons em uma área de 1 metro quadrado. Certo? Vocês percebem que essa área aqui, ó, ela aumentou. Se ela aumentou, a força aqui, ó, a força referente a essa pressão, ela diminui. Mas olha ao contrário. Se eu aplicar uma força de 10 newtons aqui, em uma área de 2 metros quadrados aqui, eu tenho uma pressão de 5, certo? 5 pascal. Só que essa pressão de 5 pascal para uma área de 1 acaba fazendo com que minha força aumente desse lado. Vocês conseguem perceber isso? Então, se eu aplico uma força aqui numa área muito grande, quando eu diminuo a área, eu acabo por aumentar a força. Então aqui, ó, o que eu coloquei aqui é que a força F2 será tantas vezes maior que a força F1, quantas vezes for a área A2 maior que a 1. Tá certo? Então, a gente tem um aumento de força em função do aumento de área. Vocês estão percebendo? Aqui eu estava aplicando uma força muito pequenininha que foi aumentada aqui por conta do aumento da área. Tá? Beleza? Isso daí vocês vão poder calcular depois. Eu vou passar como exercício. Um exercíciozinho do livro, tá bom? E bom, o último conceito que eu vou passar para vocês é o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes, pessoal, ele trata sobre forças que os fluidos exercem sobre corpos que estão inseridos nesses fluidos. Tá certo? Então, quando um corpo é colocado em um recipiente com água, o líquido acaba por exercer uma força sobre esse corpo dirigida verticalmente para cima, que é essa força aí aqui, tá? Essa força aí é denominada empuxo. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, que o chão exercia uma força em sentido contrário sobre qualquer corpo que tivesse sobre ele, né, que era a força normal. Acontece a mesma coisa com o fluido aqui, tá certo? Então, todo corpo imerso num fluido, sobre a ação de uma força dirigida verticalmente para cima, cujo módulo é igual ao módulo do peso do volume do fluido deslocado. Tá certo? Então, a força aplicada pela força-peso aqui, né, que é a massa vezes a gravidade, vai fazer com que esse fluido aqui se desloque. Então, se ele estava nesse nível, na hora que eu coloco esse peso aqui, o nível vai subir. Vocês concordam comigo? E essa subida é proporcional a essa força que está sendo aplicada. Beleza? Então, o princípio de Arquimedes, né, ele não é um princípio a rigor, né? Porque ele pode ser deduzido a partir do teorema de Stevin, que a gente viu lá. Não é lei, né? É teorema, desculpa. Teorema de Stevin. Essa dedução nos permite obter a expressão matemática do módulo do empuxo exercido por um fluido sobre o corpo nele imerso. E a equação dele, né, do empuxo, é dada pela densidade do fluido, que é o ρ. Densidade não, né? Pela massa específica, que é o ρ, tá? O volume do fluido deslocado e a aceleração da gravidade, tá certo? Isso daqui, pessoal, é o que permite os navios flutuarem, tá certo? Então, pessoal, esses eram os conceitos que eu queria passar por hoje.
A partir de agora as nossas aulas de física terminaram, tá certo? Eu vou deixar lá para vocês esses slides para vocês consultarem, tá? Vou deixar também uma atividade para vocês fazerem, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar lá pelo e-mail, pelo Moodle ou pelo Facebook, tá bom? Qualquer dúvida a gente pode sentar e discutir aí, beleza? Até mais, me despeço de vocês aqui com essa última aula. Foi um prazer tê-los como alunos, tá bom? E contem comigo nos próximos anos, se tiverem alguma dúvida, se precisarem estudar, para qualquer coisa, tá bom? Um abraço, pessoal!